Olá, amados, voltamos aqui para a palavra do Senhor, ser o nosso alimento, ser a nossa ajuda, ser a nossa correção, né? Ela tem o nome de cânon, né? A medida exata. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento existe o seu cânon. Cânon era uma vara de medir terrenos naquela época, aproximadamente 2 metros, e que ela era reta, né? Então era uma régua. Então o cânon do Antigo Testamento tem 39 livros, ou seja, esses 39 livros são a medida exata do desejo de Deus para a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo. E o cânon do Novo Testamento são 27 livros, né, ou cartas, né, que são os nossos 27 do Novo Testamento. O cânon bíblico é composto de 66 livros. Pronto, depois dessa aula de catecúmenos, de principiantes, né, para fazer a profissão de fé, nós vamos retornar aqui, né, ao pecado. Aliás, retornar ao pecado não, retornar à luta contra o pecado, que infelizmente ainda habita em nós e faz estragos em nós, na comunhão entre os irmãos, enfim, né, é algo terrível. Nós temos visto que nós somos fracos, nós não podemos lutar sozinhos contra o pecado. Nós não podemos lutar sozinhos contra as investidas da nossa própria cobiça e as investidas do maligno. Nós temos que ter em Deus não o que vem curar as feridas, o que vem nos levantar, tirar do poço de perdição, mas temos que ter em Deus o escudo, o pavê, né? aquele escudo maior que fica na nossa frente. Nós temos que reconhecer que somos falhos, fracos demais para a batalha da nossa vida. A batalha é grande, é o nosso querer fazer o bem, porém fazendo o mal. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 7, que esse texto tem nos acompanhado durante essa semana, né, ele falou ontem, né, no versículo 23, que existe essa guerra, e nós já avaliamos também o versículo 24 no passado, quando diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este é o verdadeiro sentimento de arrependimento que devemos ter contra o pecado que cometemos, contra nós mesmos, quando damos lado à nossa cobiça. Desventurados homens que somos. Nós somos pessoas sem a graça, somos pessoas. Não, a graça está em nós, mas é como se não existisse, eu agradecesse a graça pecando. Por isso que ele tem esse sentimento de nojo dele mesmo, desventurado o homem que sou, repulsa contra o seu próprio ímpeto. É esse sentimento que temos que ter. E quando temos esse sentimento de repulsa contra nós mesmos, repulsa contra o nosso coração pecaminoso, repulsa contra as nossas ações, palavras, omissões, gestos, quando temos esse nojo do nosso procedimento falho, aí vem o bálsamo. Aí Deus começa a pingar em nós o bálsamo. Primeiro ele abre a ferida, e este grito é o grito de dor, de Deus abrindo a nossa ferida e tirando o pus lá de dentro. Desventurado homem que sou. É Deus apertando a nossa consciência, o nosso coração, mostrando que realmente somos purulentos. Desculpe a expressão. E aí ele começa a pingar o bálsamo. Veja, o versículo de número 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus. Eu quero fazer o bem, a minha mente é isto que tem que comandar a minha vida, não os meus sentimentos. Graças que com a mente é a lei de Deus, mas segundo a carne é a lei do pecado. O que ele está dizendo que a partir do momento em que eu me sinto um desgraçado, porque pequei, arrependido aí neste pó e nas cinzas, na linguagem do Antigo Testamento,
sem hipocrisia, Deus começa a acalmar o meu coração. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque foi Ele que foi para a cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Isso estava estabelecido na lei. Então, quando eu peco, eu deveria morrer e, morrendo, pagar pelos meus pecados. Mas diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu tenho que agradecer a Deus porque Deus em Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Que Deus se fez homem para pagar a minha morte. Para pagar a minha morte pelo meu pecado. E este Deus, Ele coloca dentro da minha mente, dentro do meu raciocínio, como diz Paulo lá em Filipenses, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é de louvor, tudo que é respeitável, ele abre a minha mente, através do Espírito Santo, ele me faz ler as Escrituras e gravar na minha mente tudo aquilo que Deus escreveu de bom, e ele me ajuda a santificar a minha mente, para que a minha mente tenha mais poder sobre o meu corpo. No Salmo 42, existem dois versículos que dão o mesmo grito. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. A alma ali no Salmo 42 está representando o meu sistema nervoso abalado. E porque estás abatida, ó minha alma. É o raciocínio, é a nossa mente falando para o nosso corpo, falando para o nosso temperamento, falando para a nossa inclinação do mal. Espera em Deus, aguarda, aguenta. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que eu tenho a lei de Deus está na minha mente, então eu tenho que ocupar a lei, a minha mente com a lei do Senhor, para quando chegar o dia mau, vamos lá para Efésios 6, a armadura de Deus, para quando chegar o dia mau, eu saiba usar as Escrituras, para quando chegar a tentação vinda de mim mesmo, ou vinda do maligno, eu possa usar o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, as sandálias do caminho, a couraça da justiça, que eu possa saber usar para esta guerra. Então eu tenho que alimentar, eu não posso ficar fugindo das coisas de Deus. Eu sou pecador mesmo, então eu vou abandonar tudo e acabou. Ou então pior, né? Como eu sou um reformado, né? Eu sou um cristão reformado, sou um presbiteriano, e uma vez salvo, sempre salvo, então eu posso pecar à vontade, que Deus sempre vai ter misericórdia. Aliás, a Bíblia fala que ele renova suas misericórdias a cada manhã, então não vou frustrar Deus, né? Que renovou misericórdia. Eu vou pecar e daí ele me dá misericórdia. Isso é pensamento mundano. Isso não é pensamento de um convertido. Não é pensamento de um reformado. Não é o pensamento de um presbiteriano. Não, é um pensamento de quem não passou pela conversão, não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, o pensamento dele é desventurado, homem que sou. Mas aí, imediatamente, diz o texto que eu dou graças a Deus por Jesus. Porque além de Deus ser meu escudo, ser o meu pavê, Jesus é a minha salvação. E ele sendo a minha salvação, eu tenho que andar após ele. Eu tenho que aprender com ele. Eu tenho que tê-lo dentro da minha alma. Não posso fugir. Não devo fugir. Não é seguro fugir de Deus. Muito pelo contrário. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com teu Pai. E aquele que ouve em secreto lhe recompensará. Ó Deus querido, nós agradecemos muito por Jesus Cristo. Agradecemos muito porque quando o Senhor me pesa a consciência do meu pecado, imediatamente o Senhor me mostra a misericórdia e o perdão no sangue do Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor
cura também as nossas feridas, mesmo quando nós não queremos que o Senhor seja o nosso escudo. Senhor, louvado seja o teu nome pelo sacrifício na cruz e pela vitória, deixando a sepultura aberta e vazia. Somos agradecidos porque o Espírito Santo habita em nós. E é exatamente Ele que nos leva ao arrependimento. Louvado seja, ó Pai, porque a Trindade bendita não nos abandona, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8. Ó Pai bendito, louvado seja o teu nome, porque quando nós estamos fracos, o Senhor é a nossa força. Quando estamos nas trevas, o Senhor é a nossa luz. Louvado seja o teu nome, Senhor, e esse desejo de louvar o teu nome seja sempre verdadeiro e eficaz dentro de nós. Engrandecido seja o teu nome pelo socorro bem presente nas tribulações, porque o Senhor é o bom pastor e não nos deixa faltar absolutamente nada. Engrandecido seja o teu nome hoje e sempre. Amém. Até amanhã, no nosso último pequeno vídeo sobre este assunto. Amanhã tem notícia boa. Amanhã é bom. Deus abençoe.